Olá, hoje iremos apresentar sobre modelos de produção pecuária sustentáveis para a matéria de produção e sanidade de bovinos de corte. O grupo é formado por Amanda Ferreira da Silva, Lohane Stephanie Alves de Aquino e Luana Mantovani Mendes. Então, agora eu vou falar um pouquinho da introdução dessa pecuária no Brasil. Ela teve início no século XVI, começou no Nordeste, mais precisamente na capitania de São Vicente, que foi para onde foram trazidas as cabeças de gado vindo de Cabo Verde, as primeiras. De início, essa criação de gado era apenas uma atividade complementar, era só para subsistência mesmo dos nativos, não tinha nenhum fim lucrativo. A partir do século XVII, ela começou a ter um crescimento e a criação de gado começou a ser expandida pelo país. Então, com isso, foi tornando uma atividade independente que hoje gera muita riqueza no país. Tanto que o PIB do Brasil em relação à atividade da agropecuária, ela aumentou 9,81%, que é equivalente a 223 bilhões de reais. Então, assim, hoje em dia essa atividade ela gera muita renda e muita riqueza para todo o país. Então, o consumo da nossa carne bovina no Brasil anualmente ela é equivalente a 7,60 milhões de toneladas, de acordo com o site da Farms News. O Brasil também é um dos principais países responsáveis pela exportação da carne bovina. E o Brasil também tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, que representa 14,3% do rebanho mundial, com 217 milhões de cabeças de gado. Em relação à produção e produtividade, atualmente, até o ano passado, o ano de 2020, o Brasil produziu cerca de 10,32 milhões de toneladas de carne bovina no ano. E de toda essa carne produzida no país, 26%, que é equivalente a 2,01 milhões de toneladas, é exportada para diversos países, como China, Japão, Estados Unidos. E essa carne que é exportada, ela é vendida a preço de dólar, então o valor dela é bem alto. Em relação aos custos da produção, né, para exercer essa atividade no país, temos os insumos, que os insumos são serviços como materiais, serviços técnicos, vacinas e medicamentos, máquinas e equipamentos, rações, suplementos, corretivos fertilizantes, incentivar crédito e tecnologia. Todos esses são os principais insumos. Na produção é a cria, recria, engorda até o abate. No processamento, o processamento é o período que o animal tá no frigorífico já para ser abatido, para essa carne já ser desossada, a inspeção e assim chegar ao ponto de embalar e ser distribuído e no consumo, que é onde vai para o consumidor. Então, na imagem, tá sobre a cadeia produtiva da carne bovina, né, de uma forma mais exemplificada, foi o que eu falei sobre as boas práticas de produção, né, a nutrição, criação, pastagem, o bem-estar do animal, a sanidade, rastreabilidade, o melhoramento genético, né, desse animal, que é bastante importante, o transporte, abate, o processo, né, até o consumidor. Então, ainda dentro da mesma perspectiva da produtividade, ela é bastante importante porque ela é um ponto-chave para a redução dos custos unitários do gado bovino. Ou seja, com ela é analisado, né, o custo, volume, lucro dessas unidades, né, separadas em questão a tudo, dos insumos que eu citei acima e de toda essa parte. Que para isso tem que ter uma resultante, né, da aplicação do sistema de custeio variável. Ou seja, o que é isso? É quando é possível identificar o volume mínimo de produção necessário para a obtenção do lucro. E com isso, dentro desses fatores limitadores dessa capacidade produtiva, ou seja, você vai ver o que sua propriedade é capaz de produzir para ver a obtenção desse lucro e, se possível, sempre aumentar, mas com questões administrativas corretas, com valores que estejam dentro do padrão e que te dê um retorno. No gráfico abaixo, podemos ver a evolução da produção, né, da produtividade da carne bovina por países e podemos perceber o Brasil em laranjado, que a sua produção está sempre aumentando, né, cada vez ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em relação à distribuição geográfica dessa pecuária no país,
Eu coloquei primeiro um gráfico sobre o ranking mundial, né, de produção de carne bovina, e o Brasil ficando apenas atrás dos Estados Unidos, com 15,9% dessa produção de carne bovina mundial. Em seguida, eu coloquei um gráfico de rebanho de bovinos por estado, a porcentagem da participação de cada um. Podemos perceber que no gráfico Mato Grosso fica com 13,3% dessa participação de bovinos, como sendo a maior, né, do país. Em segundo lugar, Minas Gerais, com 10,9%. Terceiro lugar, Mato Grosso do Sul, com 10,9%, e Goiás fica em quarto lugar, com 10,2% da capacidade de rebanhos de bovino por estado. Agora eu vou falar um pouco sobre os impactos ambientais da pecuária no Brasil. Primeiramente, a gente pode destacar a devastação da Amazônia. A Amazônia ela é um dos ecossistemas mais importantes do mundo. E esse bioma ele abriga mais espécies de plantas e de animais do que qualquer outro em qualquer outro lugar do mundo, além dele ser considerado também como o pulmão da Terra, pois ele absorve até 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Mas essa, que é a maior floresta tropical do mundo, ela está sendo destruída pelo desmatamento gerado pela pecuária. A parte brasileira da Amazônia representa cerca de 2/3 desse bioma. Mas em vez de a gente cuidar e valorizar, né, essa riqueza, nós estamos desmatando ela, o equivalente a um campo de futebol por minuto na região. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, de 1990 a 2005, a população de bovinos no Brasil aumentou 40% e o país ele se tornou o maior exportador de carne bovina do mundo. Atualmente, a quantidade de bois na Amazônia ela é o dobro da quantidade de pessoas em São Paulo, que é o estado mais populoso do país. E, de acordo com as previsões da indústria da carne bovina brasileira, nos próximos 10 anos, o consumo de carne aumentará, ou seja, a produção e a exportação também irá sofrer um aumento, né? E para satisfazer os mercados, tanto nacionais como internacionais de carne, o Brasil terá que abater cerca de 52,6 milhões de bois em 2029, o que representa um aumento de quase 18% em relação a 2019. Isso significa, então, que mais áreas elas terão que ser desmatadas para dar espaço aos pastos, o que levará a mais devastações de florestas e suas consequências ambientais. Por isso, devemos mudar esse cenário. Temos também o desmatamento de outras regiões. Uma análise feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 2000 e 2018 apontou que nesse período o Pantanal teve 2,1 mil quilômetros quadrados devastados, sendo que quase 60% dessa área foi transformada em pastagens. E em 2020, com o recorde de queimadas que assolaram esse bioma, uma área de quase 33 mil quilômetros foi atingida. E isso equivale aos territórios do Alagoas e do Distrito Federal juntos. Já no Cerrado, de acordo com o Instituto de Pastagens, no período de 2000 a 2014, o cultivo de soja teve um aumento de 108% no Cerrado, entre soja, milho e algodão. A expansão total foi de 87%, sendo que 70% das alterações de uso de terra ocorreram em pastagens e outras culturas. Nós temos também o consumo de água, que fechar a torneira enquanto a gente escova os dentes ou toma banhos mais rápidos e a gente se preocupar em gastar o mínimo de água possível são ações muito importantes, porém elas têm um impacto quase que insignificativo quando se comparado com o consumo de água na pecuária. Enquanto a gente toma essas ações individuais, a pecuária é responsável por consumir 70% de toda a água doce do mundo. E essa água ela é usada nas plantações de grão destinadas à ração, para irrigar os pastos, para o manejo dos bovinos, entre outras, né? E enquanto isso, muitas pessoas passam sede e ficam longos períodos sem acesso à água potável ao redor do mundo. Nós temos também o desperdício de alimentos. Um relatório publicado pela ONU em 2020 estima que em 2019 quase 690 milhões de pessoas passaram fome.
no mundo e prevê que, com a pandemia do Covid-19, essa situação se agrave ainda mais. E, enquanto isso, de acordo com o relatório da FAO, 26% da terra do planeta são usadas para pastagens e 33% das terras cultiváveis são usadas para produzir rações para os animais, ou seja, para cultivar milho, soja, entre outros grãos, para alimentar os animais criados para alimentação humana. Só que, infelizmente, esses animais que servem para alimentação humana não chegam a todos os humanos. Temos também a emissão de gases do efeito estufa. O padrão de emissão de gases de efeito estufa brasileiro é consequência dos padrões tecnológicos predominantes no modelo de desenvolvimento nacional, no qual as atividades do setor primário têm grande relevância, bem como do estágio de industrialização em que o país se encontra e de suas características naturais, como a extensão continental e o clima propício à atividade agropecuária. A pecuária é responsável por 14,5% de toda a emissão de gases de efeito estufa no mundo. Dentro desse setor, 65% das emissões vêm da criação de animais para carne, leite e outros produtos como o esterco. A atividade ela emite os seguintes gases de efeito estufa: o metano, proveniente da fermentação entérica dos bovinos e do manejo de seus dejetos, o óxido nitroso, proveniente da utilização no solo de fertilizantes sintéticos e esterco de animais e da decomposição de dejetos de animais nas pastagens. E a atividade pecuária também é responsável pela emissão de dióxido de carbono, indiretamente, quando seu processo de expansão requer desmatamento ou quando há um manejo inadequado das pastagens pelo uso de fogo, por exemplo. E por último, a gente pode destacar a perda de biodiversidade. Com o desmatamento, a exploração intensiva das terras e as consequentes mudanças climáticas que ameaçam diretamente a biodiversidade, tudo que nós citamos acima contribui para que a fauna e a flora seja afetada, tendo assim uma perda na biodiversidade que pode se tornar irreversível. Nessa imagem a gente pode entender um pouquinho a pegada hídrica do boi, ou seja, como ocorre esse consumo de água da carne, Que primeiramente a gente tem o boi comendo os seus cereais, e esses cereais precisam ter um gasto de água. Ele come as pastagens que também requerem água. No manejo e higiene do animal também é utilizada água. No abate do animal é utilizada ainda mais água, e além da água que ele usa para beber, E no final, cada quilo de carne chega a 17 mil litros de água utilizada. E nessa imagem a gente pode ver um pouco da estrutura fundiária e uso de terras no Brasil comparado com os estados brasileiros. Em número de hectares para as pastagens equivale ao estado do Amazonas, de Goiás e do Distrito Federal junto. Para lavouras, entretanto, é como se fosse o tamanho do estado da Bahia. E já para florestas, não naturais, seria do tamanho do estado do Mato Grosso, da Paraíba e da Alagoas. Bem, com uma extensão territorial imensa, o Brasil é um dos líderes mundiais em pecuária e conta com uma produção elevada, atendendo o mercado nacional e internacional. Como é uma atividade diretamente relacionada à natureza, uma produção que trabalha em conjunto com o meio ambiente pode trazer ótimos resultados. Diante dessa demanda, surgiu o conceito da pecuária sustentável, que é o desenvolvimento de técnicas e estudos que visam produzir alimentos de forma a equilibrar os processos naturais com a produção animal. O que isso quer dizer? Produzir alimentos com rentabilidade e de forma consciente, adotando estratégias específicas para esse objetivo. Em outras palavras, é uma maneira de garantir a disponibilidade de alimentos e ainda assim manter um ambiente saudável e perene. Eu vou falar um pouco de modelos de produção para uma pecuária sustentável. Primeiro, nós podemos citar o sistema de pastoreio racional. Pastoreio racional Voisin é um sistema intensivo de manejo de gado, de pastagens e do solo que propõe manter um equilíbrio do tripé solo, capim e gado, sem que nenhum dos elementos seja prejudicado. Isso é obtido quando se consegue que o gado colha o capim sempre próximo ao seu ponto ideal de desenvolvimento.
O sistema ele proporciona maior sustentabilidade da produção pastoril devido às melhores das características biológicas, físicas e químicas do solo e melhores conservações de manejo de água e solo. O sistema de manejo de pastagens contempla o rodízio do gado entre os piquetes. Nessa dinâmica, enquanto parte do rebanho utiliza o piquete, a outra permanece em repouso, à medida em que ajuda na captação de carbono, uma vez que a vegetação cresce, maximizando a fotossíntese. Quando realizada corretamente, a ação proporciona aumento da produtividade do pasto, enriquecimento de alimentação do gado, que são fatores que colaboram para a neutralização dos gases de efeito estufa. Já o sistema integração lavoura-pecuária consiste na diversificação da produção, possibilitando o aumento da eficiência na utilização dos recursos naturais, preservação do meio ambiente, estabilidade de produção e da renda do produtor. Diante dos problemas decorrentes das décadas de práticas agrícolas de monocultivo e da elevada pressão sobre o ambiente, o grande desafio é aumentar a produtividade com a conservação de recursos naturais no processo de intensificação de uso das áreas já desmatadas no Brasil. O sistema de integração lavoura-pecuária é uma alternativa viável que contribui para a recuperação dessas áreas já degradadas, na adoção de boas práticas agropecuárias e no aumento da eficiência com o uso de máquinas, equipamentos e mão de obra. A tecnologia ela contribui significativamente para melhorar a qualidade do solo e diversificar as alternativas de renda na propriedade. Além disso, o aspecto de segurança alimentar é uma característica marcante, tendo em vista que esse sistema agrega diferentes meios de produção, tanto vegetal quanto animal. A ILP ele proporciona um aumento no indicador de saúde ambiental e pessoal, e isso é creditado à redução da emissão de poluentes atmosféricos, poluentes hídricos e geração de contaminantes do solo. A integração lavoura-pecuária-floresta também contribui para a conservação do solo, da água e para o bem-estar animal. O plantio adequado de árvores de forma a permitir o desenvolvimento das forrageiras contribui para a proteção do solo contra a erosão. As raízes das árvores também colaboram para a infiltração da água no solo. As árvores também podem favorecer o conforto térmico dos animais, o que diminui a radiação solar direta e com sua sombra e potencial de redução de temperatura do ar. Segundo Silva, 2015, nos trópicos a temperatura sob copa das árvores é cerca de 2 a 4 graus Celsius menor do que sobre o céu aberto, havendo relatos de reduções de até 9 graus Celsius. Na sombra, o animal também vai menos vezes ao bebedouro, apresenta melhores condições para reprodução, produz mais embriões e permanece mais tempo em atividades, com reflexo na produtividade, em comparação àquele que vive sobre o sol. Entre outros benefícios, a ILPF também podemos citar a redução de pragas, aumento de matéria orgânica e diversificação biológica. A marca conceito Carne e Carbono Neutro é uma iniciativa da Embrapa que atesta produções realizadas em sistemas silvopastoril. Me chamo Lohane Alves e vou falar para vocês um pouquinho sobre as ações e andamentos para a promoção da sustentabilidade, no qual vou falar para vocês mais sobre as ações institucionais, no quais essas dependem tanto do governo quanto da própria cadeia produtiva. Assim sendo, em função do arranjo institucional de cada setor, tem-se a regularização exercida pelo Estado e a autorregulação exercida pela própria cadeia produtiva. No que se diz respeito ao governo, a ação governamental para a promoção da adequação ambiental do setor tem se dado em 3 dimensões, através do crédito, regulação e suporte tecnológico. No financiamento, uma importante iniciativa do governo federal brasileiro é o Programa Agrícola de Baixo Carbono, que é o ABC, no qual foi criado em 2010, que dá incentivos e recursos para os produtores rurais adotarem técnicas agrícolas sustentáveis, no qual o seu objetivo é mitigar e reduzir a emissão de gases de efeito estufa, incentivando a adoção de 6 ações, nas quais são o plantio direto na palha, a recuperação de áreas degradadas, a adoção da integração lavoura, pecuária, floresta, o plantio de florestas comerciais, a fixação biológica de nitrogênio e o tratamento de resíduos animais. A ideia
é que a produção agrícola e pecuária garanta mais renda ao produtor e mais alimentos para a população e aumente a proteção ao meio ambiente. No qual, na regulação, o Código Florestal é a principal lei ambiental aplicável à pecuária, que define áreas de preservação permanentes, as APPs, e reservas legais, as RLS, em que as APPs são as áreas protegidas com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Já as RLS, que são as reservas legais, são descritas como áreas localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção da fauna silvestre e da flora nativa. Esses dois dispositivos não são igualmente cumpridos pelos pecuaristas, havendo maior disposição para o atendimento do item relativo às APPs. Isso se deve, em grande medida, à consciência dos pecuaristas da importância dessa vegetação para a conservação do solo e dos recursos hídricos, a fim de evitar principalmente o surgimento de erosão, o que reflete na valorização da propriedade rural. E no que se refere às RLS, há uma relutância em seu cumprimento, uma vez que o pecuarista tem maior dificuldade de perceber seus benefícios. Vale ressaltar que o percentual de floresta dedicado às RL, né, varia de acordo com a região. Iniciativas na região norte de criação do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e posteriormente licenciamento ambiental por meio da licença ambiental rural, a LAR, e da licença ambiental única, LAU, também fazem parte do cardápio de ações institucionais que afetam essa cadeia produtiva. O CAR é a base para a regularização ambiental da propriedade rural e é o primeiro passo no processo de licenciamento ambiental da propriedade rural. A Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605 de 1998, também é de grande relevância para o setor, no qual o normativo dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dar outras providências. Além das ações institucionais na parte ambiental, ainda há uma série de iniciativas e de normativas sociais a serem atendidas. Nesse setor, o principal normativo a ser cumprido é a norma regulamentadora 31, a ANR 31, do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE, cujo objetivo é estabelecer os preceitos a serem observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento e desenvolvimento da atividade pecuária com os conceitos de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho. No qual a gente criou, né, por meio da portaria 540 de 2004, no âmbito do MTE, o caso de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à de escravo, conhecida como lista do trabalho escravo. A gente também pode falar no quesito do apoio tecnológico, no qual se destacam né, o Programa de Boas Práticas Agropecuárias, o BPA, em que trata-se de um processo de certificação de terceira parte conduzida pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Agropecuária, Embrapa, no qual é o primeiro documento intitulado Boas Práticas na Produção de Bovinos de Corte, foi produzido em 2002, com base nele, foi criado em 2005 o Programa de Boas Práticas Agropecuárias de Bovinos de Corte no Mato Grosso do Sul. Depois buscou-se estender a abrangência desse documento em todo o território nacional, tomando como base os principais estados produtores. Em respeito às ações e andamento da cadeia produtiva, podemos dizer que, em resposta às exigências do novo ambiente institucional em que cada cadeia produtiva se encontra, já são percebidas mudanças no comportamento de seus agentes, em que
O Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, GTPS, é uma das iniciativas de autorregulação do setor, no qual foi constituído no ano de 2007 e tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento sustentável da pecuária bovina brasileira, no qual ele inclui produtores, indústria, varejo, serviços, instituições financeiras, sociedade civil, instituições de pesquisa e o governo, né? Em que o grupo discute os principais problemas enfrentados pela cadeia e, a partir daí, propõe princípios, diretrizes e critérios a serem adotados de forma conjunta pelo setor. Apesar de seus esforços, a diversidade e a fragmentação dos agentes que compõem essa cadeia tornam mais lentas as tentativas de implementação de medidas de autorregulação. Na pecuária, a fazenda se diferenciando com a adoção de práticas e tecnologias sustentáveis. A carne de caráter experimental desenvolvida por universidades, centros de pesquisas e outros adotados em escalas comerciais. A título de exemplo, a gente pode falar entre as experiências na pecuária sobre o realizado pela Embrapa na fazenda de Capivara, pela sede da Embrapa Arroz e Feijão, localizada no município de Santo Antônio de Goiás, no qual ela foi instituída a integração lavoura-pecuária para o aspecto de conservação ambiental. O varejo, aqui tratado como as grandes redes de supermercado, desenvolveu critérios para monitorar a conformidade socioambiental de sua aquisição de carne bovina. Atualmente participa do GTPS, buscando maior interação com as demais partes interessadas na promoção da sustentabilidade de toda a cadeia produtiva. Vale ressaltar que a principal barreira identificada para a adoção de práticas mais sustentáveis que oneram a cadeia produtiva foi a ausência de diferenciação do produto resultante aos olhos do consumidor final. Em geral, o consumidor não está disposto a pagar mais por um produto sustentável. Com isso, a comercialização desses produtos ainda se restringe à categoria nicho e o fator preço continua sendo o critério de escolha. Nesse sentido, a exportação de carne bovina para mercadorias mais exigentes, como o europeu, tem sido um importante impulsionador da melhoria da qualidade da produção brasileira até nos aspectos ambientais. No entanto, com o aumento da renda e com a crescente conscientização das novas gerações sobre a relevância dos aspectos socioambientais, há tendência de melhoria e valorização desses quesitos. Diante de tudo que foi dito, podemos falar que a pecuária sustentável tem como principal objetivo a produção da tão essencial proteína em harmonia com o meio ambiente, em que as mudanças no ambiente institucional também foram indutoras de melhorias no complexo agroindustrial de carne bovina. É preciso avaliar com cuidado a relação de causalidade entre o desmatamento e a pecuária, e apesar dos enormes desafios que a pecuária bovina de corte precisa enfrentar, melhorias no nível de produtividade e mitigação de seus efeitos no meio ambiente, a expressiva evolução do setor nos últimos 20 anos indica que a conquista de uma pecuária bovina brasileira sustentável é possível e que a tendência de seu desenvolvimento é mesmo nesse sentido. Sendo assim, a pecuária sustentável, além de funcionar em consórcio com o meio ambiente, promove novas oportunidades de agregar mais valor à produção. Por isso, a pecuária sustentável é uma medida que deve ser levada em consideração na sua propriedade quando você vai realizar a produção de carne, né? Quando você vai fazer o manejo de bovino de corte para comercialização, dentre outras